material é uma forma de registrar a memória da cidade. E hoje você vai conhecer um pouco mais da capital paranaense num passeio pelo centro da cidade. A cidade de Curitiba, para muitos historiadores, surgiu na região do Largo da Matriz, hoje atual Praça Tiradentes. A região se desenvolvia por volta do século XVII. A cidade foi crescendo para o lado esquerdo e ocupando a região do Largo da Ordem. Por ali, os tropeiros que vinham de todos os cantos passavam para ir ao porto. A povoação de Curitiba, o núcleo urbano de Curitiba, começa naquela região na metade do século XVII, por volta de 1650, 1655, quando os primeiros colonizadores dessa região específica do início do núcleo urbano, porque eles já estavam na região fazendo mineração nas margens dos rios. Por exemplo, lá na Vilinha do Atuba, nós já temos um início de núcleo lá, mas que não prosperou porque o ouro acabava. Então eles acabam vindo para essa região do antigo Largo da Matriz, atual Praça Tiradentes, e se estabelecendo ali, onde eles constroem uma capela e começam a construir as primeiras casas da região. Mas Curitiba ainda não era uma vila, era apenas um núcleo inicial. O Largo da Ordem é o coração do centro histórico de Curitiba. Aqui estão as construções mais antigas da cidade. São casas e igrejas construídas no tempo da colonização. Mas o mais importante é que aqui está guardado um pedaço da história da capital paranaense. Uma história que não pode ser esquecida. Até hoje, o Largo da Ordem guarda lembranças daquela época. O bebedouro, por exemplo, foi construído para matar a sede dos cavalos, que era o único meio de transporte daquele tempo. No Largo também tem a única casa construída na época da colonização. Hoje a construção é chamada de Casa Romário Martins. Além da casa, tem a Igreja da Ordem, que não é a primeira igreja construída em Curitiba, mas é a mais antiga das igrejas que existem na cidade. O que sobrou de arquitetura colonial em Curitiba foi a Igreja da Ordem, que é de 1737, e a Casa Romário Martins, que está aqui, né, ao nosso lado, também no Largo da Ordem. Depois, conforme nós vamos ter o crescimento do núcleo original em direção, né, da Praça Tiradentes, ou antigo Largo da Matriz, em direção ao Largo da Ordem, nós vamos ter também, no final do século XIX, uma imigração muito grande de europeus, né, primeiramente de alemães, depois de italianos, poloneses, ucranianos, e começam a construir os sobrados, esses sobrados históricos também que nós temos na região. E muitos desses sobrados vão ocupar os lugares que antes eram ocupados pelas construções coloniais, em estilo colonial, como é a Casa Romário Martins. O Largo da Ordem é registrado como Patrimônio Histórico de Curitiba e todo patrimônio é importante por guardar a história de uma cidade, um passado que ajudou a formar o presente da população. O patrimônio, quando a gente reconhece ele hoje, ou quando você trata, ele é um laço que une o presente dessas comunidades e a reprodução delas, a forma delas ser, seja numa técnica, seja numa prática, seja numa manifestação artística, ou mesmo num prédio com o seu passado. Então é um memento, né? Quer dizer, ele é uma lembrança, é como uma foto de família que você carrega na sua carteira, é como um presente que você recebeu de alguém. Então ele simboliza tanto aquilo que você é e aquilo que você continua sendo e a cada dia se transforma, com aquilo que você foi ou aquilo que herdaram, aquilo que lhe herdaram, né? Aquilo que lhe legaram como tradição. Até hoje, o Largo da Ordem também preserva os hábitos da população. É um local de convívio, é um local de passagem e sempre foi, não é? Então, desde o período colonial, é um local de passagem, é um local de convívio, onde as pessoas, elas
manipulam as suas representações sociais, aonde elas desenvolvem o seu imaginário coletivo, o imaginário social, não é? Nesse processo de intercâmbio, é o local aonde se desenvolvem as sociabilidades públicas, não é? Essa simbologia pública. Então isso é uma coisa que havia no período colonial, houve no período imperial e há hoje em dia também, né? E na nossa trilha sonora de hoje, St. Vincent, um dos principais nomes da música alternativa americana. Muscle connects to the bone to the eye and the marrow. I wish I had a gentle mind and this spine made up of iron. Mouth connects to the teeth and teeth to the loves and the curses. Honey, can you reach the sky? No próximo bloco tem uma homenagem ao pintor Glauco Rodrigues e um pouco mais do som de St. Vincent. Não saia daí!